Bom, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas, sou natural do Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando na Alfa no ano de 90, na Cooperalfa, depois trabalhei na Aurora, trabalhei em empresas de nutrição, sempre relacionado com o setor de suínos, e atualmente sou proprietário de empresas de nutrição. Peroso, e como é que foi o teu primeiro contato com o núcleo? Os meus primeiros contatos com o núcleo foi através dos eventos de suinocultura. Ainda o primeiro evento, se eu não me engano, foi lá na antiga Sindicato do Banco do Brasil. Depois os eventos aqui no Lang e por fim os eventos no centro de eventos. Mas o primeiro contato realmente foi através dos eventos e depois aí a gente começou a se aproximar da sociedade para a parte social, integração, etc. Quando eu mudei para Chapecó. Exato. Bom, e chegou um dia que você assumiu a presidência do núcleo. Lembra que ano foi? Foi no ano de 2016, após a gestão do Rogério Balestrin, mas a minha esposa já tinha uma participação muito ativa no núcleo. Como eu viajava muito, né, trabalhava na área comercial, viajava bastante, não era tão efetivo. Mas a minha esposa já tinha uma participação desde sempre, e aí a gente sempre, na medida do possível e nos eventos mais voltados para a suinocultura, estava junto com a turma do núcleo. Dá para dizer que quando você assumiu a presidência do núcleo, foi criado ali algumas ondas, né? O mar se moveu forte ali, né? Você poderia entrar um pouco em detalhes? Sim, a gente, como eu disse, já vinha participando das gestões anteriores e a gente sentiu uma necessidade premente de organização burocrática, legal no núcleo. E como eu também acabei fazendo o curso de Direito, eu acabei, na verdade, sendo de alguma forma direcionado para a questão mais legal do núcleo. E na minha gestão a gente fez um trabalho muito forte com alguns consultores na linha de... Nós produzimos o Estatuto do Núcleo, nos envolvemos inclusive na produção do Estatuto da Sociedade Catarinense, porque o núcleo pertence à Sociedade Catarinense. Nós tivemos que fazer esse trabalho junto à sociedade para depois fazer o trabalho de reformulação do Estatuto, a parte do regimento interno e também a parte de legalização, normatização desse processo aí, que foi registro de toda essa documentação e colocar o núcleo em linha com o novo Código Civil, a parte legal, né? Peroso, houve também uma virada de chave, vamos chamar assim, na questão de viabilidade dos principais eventos, né? Não que antes não tivesse, me parece, né? O que apontam as atas. Mas ali houve alguma coisa, uma mentalidade um pouco diferente. Você poderia explicar para nós o que aconteceu? Olha, basicamente um trabalho muito forte de duas pessoas, a Aletheia Balestrin e a Beatriz Peruso, porque a gente colocou um desafio assim: nós precisamos baixar o nosso custo dos eventos em 20%. E a gente conseguiu trabalhar junto com a equipe, mas principalmente o pessoal da infraestrutura e o pessoal da comissão científica, e a gente conseguiu viabilizar esses resultados acima da meta, né? Então isso acabou repercutindo no retorno financeiro dos eventos, né? Que permitiram também outras atividades do núcleo na parte de infraestrutura, obras civis, etc., da sociedade. Por falar em obra civil, também teve a questão da sede, né? A sede que a gente conhece hoje. Poderia rememorar um pouquinho isso aí? Sim, a sede era um anseio antigo. Nós tínhamos uma sede desde a primeira fundação do núcleo. A gente tem as fotos lá, era uma sede de madeira. O pessoal passava um calor do caramba quando fazia os churrascos lá. Então tinha-se um objetivo de construir uma sede, e esse projeto iniciou na gestão do João Batista, depois foi conduzido mais fortemente na região, na gestão do Rogério Balestrin, e por fim a gente, nos últimos dias da gestão do Balestrin, que a gente participava também, a gente fez a contratação da empresa responsável por conduzir as obras, e no dia 9 de setembro de 2017, no final da minha gestão, a gente inaugurou a sede do núcleo, uma sede fantástica, moderna, com um espaço muito grande,
E nesse projeto todo existia a questão do quiosque, que hoje está sendo concluído na gestão do Giongo. Enfim, se fez um planejamento todo de obras no sentido de aplicar os recursos obtidos através dos eventos na estrutura da associação, da sociedade. Como é que você avalia ao longo dessa tua participação no núcleo, seja como associado ou como líder lá, a aproximação, o humanismo, a questão social, né? Porque o ser humano, nós sabemos, nós não somos ilhas isoladas. E pelos depoimentos que se tem aqui, muitos comentam assim desse vigor, né? Do entrelaçamento. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que a sociedade, o Núcleo de Médicos Veterinários, por ser uma associação sem fins lucrativos e solidária, e ela tem como principal objetivo a formação constante do veterinário e o relacionamento entre os profissionais, ela faz um trabalho espetacular. E assim, mesmo nos períodos em que a gente estava em obra e não podia usar a sede e outras coisas, e mesmo assim, a gente sempre trabalhou muito isso. Eu lembro que sempre tinha um ditado assim, aqui quem sugere faz, né? Então, a minha esposa, na gestão, se eu não me engano, do João Batista, falou assim, vamos fazer um baile dos veterinários. Ela sugeriu, né? E daí ela fez o primeiro baile dos veterinários e até hoje ainda, né? Agora não mais por causa da pandemia, mas assim, sempre que possível, foi feito anualmente baile dos veterinários, outros eventos, que também mostram muito da potência, da pujança da profissão para a sociedade. Faz além do relacionamento entre os colegas, faz o relacionamento com a sociedade também. Como é que você vê o futuro do núcleo e da atividade do veterinário para 10 anos, para 20 anos? Te ocorre, assim, algum pensamento nesse sentido? Sim, eu vejo a profissão da veterinária como uma profissão assim, extremamente complexa e eclética, porque ela te permite trabalhar nos mais diferentes ramos, né? Com as mais diferentes espécies, nas mais diferentes atividades, desde a questão, hoje, trazendo um tema atual, a questão dessa pandemia, né? A veterinária está trabalhando aí no diagnóstico do coronavírus. Então, assim, é uma profissão que tem uma interface com a saúde. Hoje se fala em saúde única, em produção, em alimentação. Então é uma profissão fantástica e tem espaço muito grande para crescimento e só depende de nós, vamos dizer assim, nos valorizarmos mais e valorizar a nossa profissão. Eu gostei de um termo saúde única e eu queria que você falasse um pouquinho dele. Eu não consigo visualizar, saúde é um completo bem-estar que passa por sustentabilidade passa por ambiência, passa por economia, passa por relacionamento, né? E eu vejo o mundo de uma forma assim, não existe fora do mundo, né? Então a gente está dentro de um contexto. E eu não consigo visualizar saúde sem visualizar a questão de zoonoses, sem visualizar questões de relacionamento. Se nós formos para a linha PET, que é outra linha da veterinária hoje, né, a humanização dos animais é uma discussão assim. Então, eu tenho certeza, tudo isso está num contexto de saúde única. A gente precisa trabalhar junto com as outras profissões, com os outros setores, com as entidades e realmente transformar o nosso mundo numa coisa melhor, né? Esse é o que eu penso. Peroso, um dia você saiu de casa lá no Rio Grande do Sul, deixou os parentes por lá, provavelmente sim. Não sei teus pais se continuam por lá ou não. E partiu para ser, na época se falava, vamos ser alguém na vida, né? É até uma coisa meio... Hoje a gente não pode nem falar isso para as crianças, né? Porque elas são, acho que até é crime, né? Falar isso para alguém. Mas, assim, você chegou lá. Você chegou lá. Hoje você é a referência. Hoje as pessoas, querendo ou não, te copiam, te observam. Você é um guia para muitos. Tudo isso valeu a pena? Essas recordações, essas batalhas? Bom, Jumir, primeiro, muito obrigado pela colocação.
Eu acredito, eu ainda acho que eu não cheguei lá. Eu tenho muitos desafios pela frente ainda, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu posso me arrepender do que eu não fiz. Do que eu faço, eu não me arrependo, porque normalmente eu procuro botar atitude nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nos meus projetos, porque eu me considero assim, um pedreiro, né? Então, eu estou construindo sempre. Muito interessante e provocativo até esse pensamento aí. Núcleo 50 anos. É uma festa, uma comemoração, né? Também é um momento de reflexão. Como é que você vê esse momento? Nossa, eu entendo assim que o passado ele nos dá uma referência, ele nos traz um ensinamento, né? Mas a gente tem que trabalhar o presente visando o futuro, né? Porque se a gente não trabalhar o presente, a gente vai ficar tropeçando no passado e então assim é um momento histórico, tem que ser comemorado, reconhecido, né? Mas analisado com muita parcimônia, com muita responsabilidade, com muito respeito e ver o que a gente pode fazer agora pensando no que a gente vai deixar, né? Eu acho que é por aí. Isso é um legado, né? É um legado. É um legado. Uma mensagem, uma palavra final, algo que talvez eu não tenha instigado você, que seja importante, Peruso, você trazer a limpo agora. Muita coisa, muita honra de fazer parte, de ter sido aceito para representar os colegas, né? É um trabalho diferente da área. Você fazer gestão de uma empresa ou de um negócio, você faz gestão de funcionários. Mas você atuar como presidente de uma entidade solidária, você tem que fazer gestão de estrelas, de brilhos, de cada um independente, assim. Então é um desafio, um aprendizado e é uma coisa assim que me ensinou muito. Então eu tenho muita gratidão por isso, né? Vou continuar atuando e tentar trazer, agregar cada vez mais pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que precisam dar continuidade para essa história dessa entidade, que é uma história de sucesso no país. Não existe nenhuma história de entidade de veterinários no país que tenha o reconhecimento em termos de eventos, em termos de infraestrutura, em termos de trabalho, como o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários. Então, é uma honra realmente ter feito parte dessa história e continuar fazendo.